Quem não gosta de pão, não é mesmo? Eu particularmente amo um pãozinho, delícia, mas o pão de forma ganhou uma atenção especial nos últimos dias. E agora, na reportagem da Isabela Dota, você vai entender o porquê. Acompanhe aqui na tela. Você provavelmente ouviu nos últimos dias que pão. O pão de forma, aquele pão fatiado que todo mundo gosta e já comeu pelo menos uma vez na vida, tem álcool. Algumas marcas, segundo uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, apresentam uma quantidade elevada de álcool, que a partir de 2 fatias já poderia inclusive acusar no bafômetro. 10 marcas bastante consumidas pelos brasileiros foram avaliadas. A marca B, por exemplo, é a mais alcoólica, tem 3,37%. A marca A, 1,17% e a marca F, 0,89%. Mas por que isso acontece? A pergunta que não quer calar: por que o pão tem álcool? O processo de fermentação do pão, né, ele é muito similar ao da cerveja. Na verdade, eles usam até o mesmo micro-organismo, digamos assim. E é produzido álcool, sim, durante a panificação, mas quando a gente assa o pão, ele evapora, então fica praticamente nenhum resíduo de álcool no pão depois de assado, né? A gente tem 2 principais famílias de cerveja, as lagers e as ales. No caso das ales, usam exatamente o mesmo micro-organismo do pão, né? Mas o da cerveja foi selecionado para fazer cerveja, o do pão para fabricar pão. Então, se a gente trocar os dois, o pão provavelmente vai ficar com gosto de cerveja e a cerveja com gosto de pão, né? Então, os pães que estão sendo apontados como alcoólicos, eles na verdade estão tendo um aditivo que tem causado isso. Nesse caso analisado, uma substância é borrifada nos pães depois de prontos. Muito provavelmente é de um processo de conservação do pão. Esses pães industriais sofrem esse tipo de processo, né? Porque o processo de fermentação, o álcool vai evaporar durante o processo de assar o pão, né? Mas e aí? Consumir pão de forma, já que ele é alcoólico, aponta ou não no bafômetro? A Guarda de Trânsito em Florianópolis fez um teste. Mas a pergunta que todo mundo quer saber: eu posso ser flagrado no bafômetro por conta de comer meu pãozinho de fatia? A gente já vai explicar tudo sobre esse assunto. Acusou? Eu já esperava, e acusou mesmo. Com a repetição, depois de alguns minutos, ninguém será penalizado por ter comido 2 ou mais fatias de pão de forma. Se a pessoa comeu o pão, se realmente contém o álcool, ela vai acusar num primeiro momento, porque vai ficar no ar. Mas passando 3 minutos, como é que eu vou dizer, esse sintoma, ele se dissipa. Então não acusa mais. Na pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, um alerta se acende. Gestantes, lactantes e crianças não deveriam consumir esse tipo de alimento. O problema do pão é quando ele é adicionado esse soluto que contém álcool. Esse sim tem que ser evitado. Essas marcas devem ser evitadas. Porque aí, em casos de gestantes, lactantes, crianças, não é uma opção muito interessante. E para quem quer fugir dos conservantes e também do alto índice de álcool nos produtos, sempre pode optar por uma opção de uma padaria que seja mais caseira. Por isso é tão importante estar atento nos ingredientes. Uma dica importante é consumir os alimentos em locais que você já conhece, que são de qualidade, sejam em padarias ou cafés ou entre outros, sempre buscando por um lugar de confiança. Essas indústrias elas usam um nível de alguns conservantes e aditivos para dar uma durabilidade, um shelf life maior nos produtos produzidos por eles. Nós aqui, como os nossos produtos são receitas caseiras e a nossa produção é diária, não necessita usar esses tipos de aditivos. Então, por ser uma pegada mais caseira, um produto mais caseiro, mais também saudável, né? Validade de no máximo 3 dias, a gente não necessita de uso desses aditivos.